Agora, crianças, nós vamos para a disciplina de História. Na página 23 até a 25, nós vamos resolver as atividades. Use o que aprendeu. Na número 1, desenhe no quadro a seguir uma pessoa com a qual você se identifica. Então, por exemplo, uma pessoa que você tem algo em comum. Eu me identifico com a Aninha porque nós gostamos do mesmo filme. Então, viu só? Eu me identifiquei com ela porque eu tenho algo em comum, algo semelhante. Pode ser um familiar ou um amigo. Depois, escreva algo sobre a pessoa que você desenhou e sobre as semelhanças e as diferenças que você percebeu entre você e ela. Então, aqui nesse quadro, você irá realizar a ilustração da pessoa que você escolheu. Pode, inclusive, escrever o nome dela, o que ela é sua. E aqui nessas linhas, vocês irão colocar uma semelhança, então algo que vocês têm de parecido, algo que vocês têm em comum. E depois, vocês irão colocar uma diferença, então algo que vocês têm de diferente, certo? Na número 2, sabemos que os povos indígenas, assim como todos os outros povos, têm sua história própria. Em sua opinião, a cultura e o modo de viver dos indígenas se transformaram ao longo do tempo? Então, meus amores, desde antes dos portugueses chegarem ao Brasil, os povos indígenas, eles tinham uma maneira de viver, uma cultura. Então, até os dias de hoje, houve alguma transformação, alguma mudança? É isso que vocês irão colocar aqui na número 2. É a opinião de vocês, certo? E aqui na 3, reflita sobre o que aconteceu com as culturas indígenas após a chegada dos portugueses ao seu território, que hoje corresponde ao Brasil, e registre suas conclusões a seguir. Então, lembrando que os indígenas já tinham uma dinâmica, uma cultura, e quando os portugueses chegaram aqui, tudo permaneceu como estava? Não. Então, o que aconteceu? Vocês irão colocar aqui uma reflexão, um pensamento de vocês sobre isso, sobre o que aconteceu com a cultura deles quando os portugueses chegaram. Lá na número 4, por que o trabalho dos indígenas foi vantajoso para os portugueses no início da colonização do território? Então, quando os portugueses chegaram aqui e começaram a explorar as nossas terras, o pau-brasil, o ouro, a prata e outras riquezas, por que o trabalho dos indígenas foi bom para eles? Foi muito bom para eles, meus amores, porque os indígenas já conheciam as terras que hoje são o Brasil, certo? E também o trabalho dos indígenas tinha um baixo custo, tinha um baixo valor, porque eles trocavam o seu trabalho por alguns objetos da cultura europeia, da cultura dos portugueses, que eram interessantes para eles. E esses objetos, para os portugueses, eles tinham baixo valor. Então, era por isso que foi muito vantajoso para os portugueses, ok? Lá na página 24, na número 5, observe os 2 mapas do Brasil, com a distribuição dos povos indígenas no território brasileiro em 1500 e na atualidade, nos dias de hoje. Então, no primeiro mapa, nós temos a representação das terras do Brasil, então é o nosso mapa, certo? E a distribuição dos povos indígenas em 1500. Aqui na legenda, nós temos uma cor para cada uma das tribos. E aqui o espaço que essas cores estão ocupando é a distribuição dos povos indígenas no território brasileiro. Então, veja bem, a cor amarelo bem clarinho é a tribo Tupi-Guarani, certo? Então, veja só que eles ocupam bastante espaço aqui na área do Brasil, no território. A cor laranja é a tribo G, que ocupa também, veja só, uma grande quantidade, não é mesmo? Aqui nessa cor rosinha, que está bem espalhada pelo Brasil em alguns pontos, é a tribo Aruaque, certo? Essa cor esverdeada está mais aqui acima, na região norte, é a tribo Cariba. Essa outra cor marrom é a tribo Pano, que está aqui, e também a tribo Tucano, que é esse amarelo bem forte, nós podemos ver aqui nessas 2 regiões. E também a tribo Charrua, que é esse roxinho aqui embaixo, na região sul. E depois, essas marcações verdes são outros grupos indígenas, ok? Já aqui ao lado, no segundo mapa, nós podemos ver as terras indígenas no Brasil atualmente. Então, nos dias de hoje, no território brasileiro,
essa é a ocupação dos povos indígenas no nosso território, certo? O que nós podemos perceber aqui? Uma diferença bem grande na ocupação, certo? Nós podemos ver que diminuiu bastante. Na letrinha A, compare os mapas e identifique os territórios que eram ocupados pelos povos indígenas em 1500 e as regiões que são ocupadas por esses povos na atualidade, então nos dias de hoje, que é o que nós acabamos de fazer, né? Nós comparamos a ocupação dos povos indígenas aqui em 1500 e na atualidade. Aí na letrinha B pergunta o seguinte: o que é possível concluir sobre as transformações na situação dos povos indígenas ao longo do tempo, após a chegada dos portugueses? Então, qual que foi a principal diferença? O que nós podemos concluir? Né? Que a ocupação dos povos indígenas no território brasileiro aconteceu o quê? Ela diminuiu. Lá no finalzinho da página 24, para fazer mais. Nesta unidade, você conheceu a história e a cultura dos primeiros povos que formaram o povo brasileiro e que construíram o nosso país e a nossa identidade. Que tal aprofundar um pouco mais seus conhecimentos sobre os povos africanos? Na número 6, pesquise na internet, em livros ou em revistas sobre um país e um povo africano de seu interesse. Procure destacar algumas de suas características culturais, como festividades, instrumentos musicais, artesanato, arquitetura, mitos e histórias tradicionais, entre outros aspectos interessantes. Anote o resultado de suas pesquisas abaixo. Então, meus amores, aqui na número 6, vocês irão realizar uma pesquisa sobre um país, um povo africano e registrar aqui aspectos sobre a cultura desse povo que você escolheu pesquisar, tudo bem? Agora, lá na página 25, tem mais um desafio. Responda as perguntas a seguir. Na letra A, qual foi o primeiro produto que os portugueses começaram a explorar e extrair no território que hoje corresponde ao Brasil? Então, quando os portugueses chegaram aqui, eles tinham interesse em um produto, certo? Uma árvore, da qual eles podiam extrair, tirar uma substância que se chamava látex, e também eles poderiam usar essa árvore para produzir navios, por exemplo. Que árvore é essa? Então, é essa que será a resposta da letrinha A. Na letra B, qual foi o primeiro produto que os portugueses começaram a produzir no território? Então, quando eles chegaram aqui, né, depois de extrair o pau-brasil, entre outras riquezas da nossa terra, eles também fizeram a plantação da cana-de-açúcar. E que produto eles produziram a partir da cana-de-açúcar? Qual produto foi esse? É isso que vocês irão colocar na letrinha B. Na letra C, como se chamava a relação de troca que os portugueses estabeleceram inicialmente com os indígenas? Então, lembrando que a relação de troca que havia entre eles não envolvia dinheiro, era trocar serviços por produtos. Então, como que era chamada essa relação de troca? Na letra D, qual era a situação dos africanos que eram trazidos de maneira forçada para a colônia? Então, eles eram trazidos, né, à força para cá. Como era chamado esse tratamento? Eles eram o quê? E na letra E, qual era a atividade econômica praticada pelos portugueses, que envolvia a escravização de pessoas? Então, o que eles faziam com os escravos? Eles compravam e vendiam. Como que era o nome dessa atividade econômica? Ainda na página 25, vocês podem ficar à vontade para fazer a linha de chegada, combinado? Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar. Tchau, tchau!